Bom dia! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia Sim, neste dia 24 de fevereiro de 2022, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 42. Bom dia para quem está aí no nosso Clubhouse, na nossa sala. Bom dia para os que estão entrando aqui na live também do Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí o nosso podcast, está vendo o nosso vídeo no YouTube. Sejam todas bem-vindas aí, bem-vindos mais uma vez. Então, como eu já disse, abram as Bíblias de vocês aí em Gênesis 42. Já vão pegando seus lápis, suas canetas, marca texto, vai pegando aí o que você usa para grifar a Bíblia, para você fazer suas anotações, porque é sempre importante, né? Eu sempre ressalto isso que você estudar só me ouvindo e não fazendo nada não adianta. É legal você ter as suas anotações, você ter os seus insights, você tirar também suas lições aí, e enfim. Antes de começar então a leitura do capítulo 42, vamos fazer uma oração e aí a gente começa a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor e o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Agradecemos que mesmo sendo infinito, mesmo sendo Deus, o Senhor tem cuidado de nós, seres tão pequenos. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Agradecemos porque temos um teto, agradecemos porque temos o conforto do nosso lar, agradecemos pela noite de descanso que o Senhor nos deste. Agradecemos, Pai, porque hoje despertamos com vida, com paz, com saúde, e temos agora também o privilégio, Pai, de estudarmos a Tua Palavra. E ao abrirmos hoje, em Gênesis capítulo 42, queremos pedir, Pai, que o Senhor invite o Santo Espírito para estar conosco, para Ele nos dar a sabedoria que a gente precisa, Pai, para a gente compreender o que está escrito aqui. Seja com todos que estão acompanhando ao vivo e também com os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 42. Ontem nós estudamos Gênesis 41, a reviravolta na vida de José. Ontem foi assim, quando o humilhado finalmente foi exaltado. José ficou ali, a gente, né, vimos ontem que José, quando ele começa a ser o governador, o primeiro-ministro do Egito, ele tinha 30 anos de idade. Por exclusão, né, de idade, quando ele vai para o Egito, ele tinha 17, ou seja, 13 anos se passaram com ele sendo escravo de Potifar e prisioneiro, mais ou menos uns 3 anos de prisão lá por conta da esposa de Potifar. E depois, então, ele é conferido de honra, glória, ele ganha o anel de sinete do faraó, que ele poderia falar em nome do faraó. Ele ganha um cordãozão de ouro, ele ganha roupas de linho, ele ganha uma esposa, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Uma coisa muito interessante e eu falei isso ontem, eu queria ressaltar antes de começar o capítulo de hoje. O interessante é que desde Adão e Eva, nós vemos os principais personagens da Bíblia. Então, Adão e Eva. Depois nós vemos até Caim, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Todos esses têm uma coisa em comum. O que seria? Todos esses Deus conversou, ou por sonhos, ou por visões, ou face a face. Todos esses patriarcas, e Adão e Eva, até Caim, cara, tiveram essa oportunidade de conversar com Deus de uma forma muito mais pessoal. José não. O tempo todo na história de José não fica explícito nada, porque não aparece Deus de forma ativa na narrativa. É sempre José confiando no que Deus tinha dito para ele, José abençoando ali a casa de onde ele estava, Deus abençoando a casa através de José, mas as pessoas
ao invés de conhecerem a Deus pessoalmente, elas conheciam Deus através de José. José o tempo todo sendo o representante de Deus ali no contexto em que ele estava. José o tempo todo preso, escravo, e Deus não falando com ele. Diferente de todos os seus outros antecessores, seus ascendentes. E, ironicamente, é a maior história de Gênesis, é a de José, e não mostra Deus conversando com José. Para mostrar que a nossa vida, muito provavelmente nós nunca iremos conversar nessa vida aqui na nossa terra, face a face com Deus. E que a nossa grande missão é nós sermos Deus na vida das pessoas ao nosso redor. E José estava sendo Deus na vida daquelas pessoas. José impactou a casa de Potifar. José impactou a prisão onde ele estava. José agora, a partir de quando nós lemos ontem, José impacta o país inteiro. Por conta da fidelidade de José a Deus, o país inteiro, o Egito, é abençoado. Eles produzem muito trigo. Eles armazenam nos celeiros como a própria Bíblia diz, mais do que a areia do mar. E aí se passam os 7 anos de fartura com tudo aquilo. E agora vem os 7 anos que já tinha sido profetizado, os 7 anos de fome, de seca. E agora nós começamos então o capítulo 42. Então na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, verso 1 do capítulo 42 começa assim. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então a galera estava lá, os irmãos estavam de bobeira, Jacó fala assim: ô, acorda aí, está passando fome, tem comida no Egito, fiquei sabendo, vão lá pegar comida no Egito. Verso 3, assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. E não é porque Benjamim era novinho não, tá? Nessa altura do campeonato, Benjamim já tinha seus 20 anos de idade. O negócio é que Benjamim era o único filho que ele ainda tinha de Raquel, que era a mulher que ele amava. E ele não queria dar chance para o azar de perder o outro filho de Raquel. Ele já tinha perdido José. Na cabeça dele, José estava morto. Ele falou assim, não vou deixar Benjamim descer porque ele... E ao que tudo indica, o mesmo carinho que ele tinha por José e aquela preferência que ele tinha por José, agora essa preferência, esse carinho tinha sido transferido para Benjamim, porque era o outro filho de Raquel, sua amada esposa, que estava morta agora nesse momento. Então, em vez de descer os 10, desce só quem? Em vez dos 11, descem só os 10. Verso 5. Os filhos de Israel estavam entre outros que foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Esse entre outros aqui pode indicar que eles foram em caravanas, né? Galera que passava ali, descendo, todo mundo descendo para o Egito para comprar. Eles faziam grandes caravanas para viajarem em conjunto pela própria proteção. Eles descem ali em caravana para comprar. Verso 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, olha que a sutileza aqui agora. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Aqui, o primeiro sonho de José se realiza. Lembre-se dos feixes de trigo se curvando perante José. Aqui, pau. Primeiro, verso 7. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Lembrou-se então dos sonhos. Aí responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Muito, né? Obviamente, já havia se passado. Lembre-se, além dos 13 anos de José ser vendido e ele assumir o posto, tinham se passado no mínimo mais 7 anos para começar o período de fome. Então, no mínimo, os irmãos dele não viam José há mais de 20 anos. No mínimo 20 anos sem ver José. Só que agora José não estava mais peludo,
José estava todo depilado, como era o costume dos egípcios. Eles não usavam barba, eles não usavam pelos. José agora estava, obviamente, 20 anos mais velho. José não estava falando o aramaico ou o hebraico. José estava com roupas egípcias. José muito provavelmente estava pintado igual os egípcios, que os egípcios usavam aquelas pinturas que a gente vê nos olhos e tudo mais. José estava irreconhecível para os irmãos. Mas José reconheceu os irmãos, só que José agora ele fica quieto. E fala, e agora começa a agir com aspereza com os irmãos. Verso 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões! Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam: Não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu. Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Aqui José, cara. Agora você tenta imaginar, né? Eu falo isso, né? Tente vocês se imaginarem no lugar de José. Você está vendo as próprias pessoas, que não são qualquer um, são seus irmãos, que te espancaram, que te despiram, que te jogaram dentro de um poço, que planejaram a morte e que depois venderam você como escravo. E você agora vê esses caras ali, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento... Cara, José era humano. José estava passando por tudo aquilo, vendo os irmãos ali. Imagina tantos sentimentos, tantas coisas passando na cabeça de José. José agora, ele vê os irmãos e não vê Benjamim. Obviamente ele lembrava de Benjamim. E ele não vê. Provavelmente na cabeça de José começa a passar assim: onde será que está o Benjamim? Ele sabia que ele era o irmão dele, de mãe. Com certeza ele deve ter suspeitado. Será que eles também fizeram alguma coisa com Benjamim? Vou fazer um teste aqui para ver se esses meus irmãos mudaram o jeito de ser. Vou testar meus irmãos para ver se eles mudaram o caráter deles. Vou testar para ver se eles continuam aqueles mesmos caras lá de trás que me venderam ou se esses 20 anos mudaram a cabeça dessa galera. Vamos ver. Agora José começa a testar. E o teste aqui não vem numa forma de uma vingança, de vou punir simplesmente por punir. Não vem. Não é a intenção de José, como nós iremos descobrir mais pra frente os sentimentos que José tinha. Mas ele começa a testar justamente porque, cara, fazia 20 anos que ele não via os irmãos. Ele não sabia nada. Ele não sabia se o irmão dele estava vivo e não sabia se o pai dele estava vivo. Porque ele só vê 10 irmãos. Não vê Jacó e não vê Benjamim. E ele quer saber o que está acontecendo com o resto. Será que o meu pai Jacó ainda é vivo? Será que meu irmão Benjamim foi morto pelos meus irmãos também, igual tentaram me matar? Ele tinha dúvidas. Tinha sido abandonado, tinha feito. Agora ele começa a testar os irmãos. Chamando eles de espiões. E tentando cutucar e tentando encontrar ali alguma forma de tirar a informação dessa galera. Dos irmãos dele. Verso 12 de novo. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, verso 13, teus servos... Aí eles começam a arreganhar todo e começam a falar tudo para eles, né? Para eles tentar provar a inocência. Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa, com o pai, e o outro já morreu. Aqui José já... Ufa! Já sei então que o caçula está lá e meu pai também está vivo. Ele já conseguiu a informação que ele queria aqui nessa altura do campeonato. Mas ele voltou a falar. É como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Vamos ver se meus irmãos estão mentindo ou não, ele pensando. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso
3 dias. Aqui podem falar o que quiser. Aqui é José fazendo os irmãos provarem do veneno que fizeram ele passar. José ficou uns 3 anos na prisão, ele deixa os irmãos dele 3 diazinhos ali, assim, ó, fica no cantinho do castigo. Sabe quando a criança faz alguma arte e você coloca a criança no cantinho para ela pensar nos atos dela? Jogou os irmãos na prisão por 3 dias. Pensa nos seus atos parsas. Deixa eles 3 dias ali. No 3º dia, depois dos irmãos terem pensado na vida inteira deles, imagina eles na prisão ali, tipo, ai meu pai do céu, cara, estão presos aqui no Egito, cara, ainda não vai com a nossa cara. No 3º dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte. Um adendo muito interessante aqui. Quando José fala que eu tenho o temor de Deus, o Deus aqui usado é o Elohim, não é Yahweh. E eu já disse isso e eu vi falando isso, eu vou repetir. Quando na Bíblia de vocês você vê Senhor tudo em letra maiúscula, aqui no Antigo Testamento, é o Yahweh, o tetragrama sagrado. Senhor, tudo maiúsculo. Quando você vê Deus, e aí depende do hebraico, e aí você vai ver se é Elohim, se é... enfim, outras variações do nome de Elohim. E Elohim não era só usado pelos patriarcas para denominar divindades. Elohim era usado por todos os povos ali da antiguidade. Cananeus, egípcios, tudo. Quando falava-se Elohim, significava Deus ou deuses. E aqui, José fala de Elohim. E José fala assim, então, eu tenho temor de Elohim. Eu acredito em deuses. Então, eu vou ser misericordioso, assim como os deuses são misericordiosos com a gente. Verso 19. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros. E aí começa eles conversarem entre eles mesmos. Agora você imagina a cena, né? José faz essa proposta, eles não fazem ideia de quem é José. José entende o que eles falam. Eles não entendem o que José fala, porque José já estava falando em egípcio. José falava através de um intérprete, de um tradutor. Então José falava, o cara traduzia, só que José entendia. E aí os irmãos começam a conversar entre eles. Agora imagina José ouvindo agora, os irmãos conversando entre eles, ele entendendo tudo, essa conversa aqui. Verso 21, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Os irmãos começaram agora. Nesse momento aqui, não era nem um arrependimento, era mais um remorso, mais um batendo aquele remorso dos atos que eles tiveram feito lá atrás. Porque se eles não tivessem sofrendo isso aqui agora, essa represália, eles não estariam, foi por causa de lá de trás. Não, aqui eles começam a esboçar agora não um arrependimento. Aqui nesse momento eles começam a esboçar um remorso, porque eles estão vendo que estava acontecendo isso na cabeça deles porque eles tinham feito com José lá atrás. Verso 23. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. José aqui, cara, começa a chorar. Ele sai porque ele não quer demonstrar emoção. Porque ele agora, imagina o rush de sentimentos dentro de José, cara. Os irmãos discutindo na frente dele, falando de lá de trás, relembrando. Agora, José finalmente entende que os irmãos ainda se lembravam e ainda se culpavam pelo que eles tinham feito lá atrás. José aqui finalmente entende que os irmãos, de alguma forma, se arrependeram do que tinham feito lá atrás com ele. Ele percebe que aquele evento lá atrás ainda afetava a vida dos irmãos 20 anos depois, que eles não tinham se esquecido, que eles não tinham, vida que segue e dane-se. Não. José percebe isso. José,
com todo aquele sentimento de abandono, todo aquele sentimento de rejeição, mas agora misturado com a emoção de ver os irmãos 20 anos depois, saber que o irmão mais novo e o pai também estavam vivos, tudo aquilo, você imagina o rush de emoções, e ele sai e chora. Ele chora porque, cara, ele já tinha perdoado os irmãos dele, ele já tinha feito as pazes com Deus e com os irmãos. Mas ele ainda tinha que cumprir uma agenda. Ele tinha que ver o irmão mais novo. Ele tinha que ver Benjamim. O irmão, literalmente o irmão de sangue, o irmão de mãe dele. E aí ele pede para acorrentar Simeão e ficar lá de escravo, de prisioneiro, enquanto os outros vão. Verso 25. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, a prata que era ser usada para comprar o trigo, colocando-as nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos: "Devolveram a minha prata! Está aqui minha bagagem!" Todos, tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: "Que é isto que Deus fez conosco?" Cara, eles se borraram nas calças aqui porque eles começaram a falar assim: "Meu, a nossa prata tá aqui, eles vão acusar a gente que a gente roubou o trigo deles agora. Além da gente ser acusado de espiões, agora eles ficaram sem o pagamento. Nós estamos com a prata, mas a gente não queria ter ficado com a prata. E agora eles vão ter motivo de sobra para acusar a gente de ladrão. Além de espião, nós somos ladrões agora." E aí eles começam, né? Que é isto que Deus fez conosco? Ao chegar em verso 29 à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: "O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra." Porque, obviamente, Jacó viu que dos 10 voltou só 9. Cadê Simeão? E aí eles tiveram que explicar toda. Os irmãos coçando a cabeça, né? "Então, pai, aconteceu o seguinte, aconteceu uma coisa chata lá no Egito, aconteceu uma coisa chatinha lá." E eles contam tudo. Além disso, eles contam também, ao esvaziar, verso 35, ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem, cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Obviamente começaram a pensar em tudo aquilo. E disse-lhe seu pai Jacó: "Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim." Então Rúben disse ao pai, agora Rúben aqui, finalmente Rúben assume o papel de irmão e, cara, ponta firme. "Podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei." Rúben chamou a responsa aqui, o irmão mais velho. "Pode matar os seus 2 netos aí se eu não trouxer Simeão de volta." Verso 38, mas o pai respondeu: "Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza." E assim termina o capítulo 42, de um jeito assim, cara, nesse grande suspense. Porque agora existe um grande impasse na nossa história. Simeão está preso, pediu para soltar o irmão, teria que voltar com o irmão mais novo. Mas não era só esse impasse, agora são 2 grandes impasses. Primeiro grande impasse, eles voltaram com a prata dentro do saco, dentro dos mantimentos. Vai começar a pensar, quando a gente voltar para o Egito, eles já vão ter outro motivo para querer prender a gente, porque a gente não pagou o trigo. E segundo, grande impasse,
o pai não quer liberar Benjamim para ir na viagem. Terminamos o capítulo 42 no maior suspense. E não avancem no capítulo 43. Finjam, pelo menos, que vocês nunca leram o capítulo 43, 44, 45, 46. Tenta ler e imaginar aqui com os olhos como se estivessem lendo pela primeira vez essa história. Imagina agora esse drama, imagina esse conflito. Como esse conflito irá se desenrolar? Primeiro, eles vão ter que voltar para o Egito, mas ao voltar para o Egito eles vão ser acusados de serem ladrões por causa da prata. Segundo, agora o próprio pai não quer deixar levar Benjamim junto. Mas isso é um papo para amanhã. E aí nós estudaremos e veremos o que irá acontecer. Não avance na história. Finja que você está lendo pela primeira vez e vamos tentar ler essas partes da Bíblia com os olhos frescos, como fosse a primeira vez que você estivesse lendo. Legal. Vamos orar então para finalizar o capítulo de hoje. Pai amado querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, por mais um dia de vida, que está começando agora o dia, por mais uma vez termos essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E muito interessante quando nós analisamos e quando estudamos o texto bíblico, vemos essas nuances, esses detalhes, essas sutilezas que o texto nos apresenta. Como José lidou com a situação, como os irmãos lidaram com a situação. Em tudo isso, Pai, no pano de fundo, o Senhor está ali, agindo. Porque o Senhor mesmo tinha revelado em sonhos para José lá atrás, 20 anos atrás, que os irmãos iriam se curvar diante dele. José se lembra disso. José agora coloca os seus irmãos à prova para ver se eles tinham mudado o seu caráter. E essa história ainda está em desenvolvimento, Pai. Mas o que eu disse, Pai, lá no começo do estudo desse capítulo de hoje, que isso seja aplicado na nossa vida, Pai. Muito provavelmente, o Senhor não irá aparecer pessoalmente para nós. O Senhor não irá aparecer para nós em sonhos, em visões, ou pessoalmente, como o Senhor apareceu, por exemplo, para Abraão, para Adão e Eva. O Senhor não irá se manifestar dessa forma, Pai. Mas isso não significa que o Senhor não está conosco. Na narrativa de José, o Senhor não aparece em nenhum momento falando com José, confortando José na prisão, assegurando para José que aquelas coisas iriam terminar. Não, Pai. Mas pelo contrário, o Senhor se manifestava através de José. O Senhor é reconhecido, Pai, pelos atos de José, pela maneira que José vivia, pelo exemplo que José dava, Pai, pela conduta dele. José não, como eu já disse lá atrás, José não andava com a Bíblia debaixo do braço, José não penteava o cabelinho de lado e usava terno, José não andava cantando hinos e tudo mais. Ele não precisava disso. A vida dele era um testemunho do teu agir, Pai. A vida de José era um livro aberto e era um sermão constante da sua providência na vida dele. Que nós possamos ser assim, Pai. Que a nossa vida seja um sermão. Que a nossa vida seja um testemunho. Que a gente não precise ficar falando, ficar defendendo pontos de vista, entrando em brigas, discussões teológicas e essas coisas mesquinhas, Pai. O Senhor não precisa que a gente o defenda. O Senhor precisa que a gente só testemunhe. E o maior testemunho que a gente pode dar é a nossa vida. É produzir os frutos do Espírito, deixar que o Espírito Santo entre em nós, Pai, que a gente possa produzir os frutos do Espírito e que que nós sejamos canais de bênção para as outras pessoas. Que essas bênçãos não sejam um fim em nós mesmos, mas que possamos abençoar a todos que estão ao nosso redor. Essa é a maior missão nossa aqui, Pai. Que assim como José, assim nós possamos ser canais de bênçãos e que as pessoas reconheçam a Ti em nós. Que nós possamos refletir a Tua luz. Que nós possamos ser Seus discípulos de fato aqui nessa terra, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão aqui acompanhando Bora Ler a Bíblia. Acompanhe todas as famílias aqui representadas, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, enfim, Pai, seja com todos aqui, que o Senhor use cada pessoa aqui como canal de bênção para a vida de todos ao seu redor, Pai. Quero pedir também, Pai, especialmente por duas grandes coisas, Pai. Primeiro, ainda, Pai, nós estamos orando e nós não vamos deixar de orar pela tragédia de Petrópolis, Pai.
Seja com as famílias que estão enlutadas, Pai. Seja com as pessoas que estão ajudando nos resgates, no atendimento dos primeiros socorros, que estão distribuindo comida, que estão ajudando na limpeza, nas equipes de resgate, Pai. Conforte as famílias que estão enlutadas. Conforte todos que estão lá, Pai. A tragédia que está lá, ainda se desenrolando em Petrópolis. E nossos corações também se voltam para a situação que está acontecendo lá na Ucrânia, Pai. Vidas estão sendo perdidas numa guerra completamente desnecessária. Pessoas vão sofrer ainda mais, Pai. Guerra, Pai, sofrimento, dor. Seja com o povo da Ucrânia, seja com as pessoas que estão envolvidas nesses conflitos, Pai. Infelizmente, nós sabemos, Pai, e o Senhor disse quando estava aqui na Terra, que antes do Senhor voltar a essa Terra, haveriam guerras, haveriam rumores de guerras. E nós ouvimos guerras e rumores de guerras desde que o Senhor veio aqui para essa Terra. Desde antes do Senhor vir para essa Terra. Desde que o mundo é mundo, sempre houve guerras e rumores de guerras. Mas, Pai, não é impossível nós observarmos isso e não lembrarmos da sua promessa, de quando nós víssemos isso, Pai. Pestes, guerras, sofrimento, o amor se esfriando, que a sua volta estaria próxima, Pai. Então, Pai, não tem outra coisa que eu possa pedir nesse momento, a não ser, Pai, por favor, que o Senhor volte logo. Que esses sinais que estão acontecendo, Pai, nos apontem para o Teu retorno. Que a gente não se desespere, mas que a gente se solidarize e que a gente, Pai, por favor, pregue, Pai, que a gente viva o Evangelho para esse mundo que precisa desesperadamente do Seu amor, Pai. E que o Senhor volte logo, por favor, Pai. Esse mundo já não dá mais. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Perdoa o nosso coração egoísta, perdoa o nosso orgulho. Perdoa quando a gente quer fazer o nosso próprio bem. Perdoa quando a gente, Pai, faz coisas para Ti, querendo coisas em troca de Ti, Pai. Perdoa esse nosso coração. Nos dê um ótimo dia, Pai, com as suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, tanto aqui no Clubhouse, quanto aqui no Instagram, quanto aqui no Spotify, quanto aqui no YouTube. Se você está acompanhando pela primeira vez o Bora Ler a Bíblia aqui no Clubhouse e no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, se você é a primeira vez que está vendo e você gostou e quer continuar participando do projeto, você está mais que convidado. Mais que convidado. Me adiciona no Clubhouse como seu contato, ativa o sino de notificação. Me adiciona como seu contato aqui no Instagram e ativa o sino de notificação do meu perfil lá para você ser avisado e avisado toda vez que eu iniciar a live. E aí sim o Instagram irá te notificar. Se você já tem acompanhado o Bora Ler a Bíblia conosco aqui diariamente, tem estudado e tem sido uma bênção para você, que eu tenho certeza como tem sido uma bênção para mim diariamente, indica o Bora Ler a Bíblia para os seus conhecidos, para os seus amigos, familiares. Fala aí, olha só, tem um pastor aí muito diferentão que lê a Bíblia diariamente, ensina a gente a estudar a Bíblia e convide. E aí o que acontece? Caso você tenha perdido, já respondendo as perguntas da galera, caso você tenha perdido ao vivo e você não consiga acompanhar diariamente, nós subimos para o nosso podcast no Spotify diariamente. Procure lá no Spotify, Bora Ler a Bíblia. E se você não tem Spotify, você pode acompanhar a nossa live, esse vídeo que nós fazemos no Instagram, eu subo no YouTube também todos os dias. Beleza, gente? É um prazer mais uma vez ter investido esse tempo aqui com vocês, passado esse tempo aqui na leitura da Bíblia. E então fica aí o convite. Amanhã, então, bora ler a Bíblia. Gênesis capítulo 43. O que será que irá acontecer, hein, com os irmãos de José? Mas só iremos descobrir amanhã. Beleza, galera? Um beijo, um abraço para vocês. Deus fique com todos. Valeus e falou!